Uma boa noite a todos, meus queridos irmãos. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Depende do horário que você está vendo o vídeo. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Da última vez que eu fiz um vídeo ficou um áudio não muito bom, então eu mudei, estava usando um outro microfone. Então eu espero que esse aqui esteja melhor para vocês. Eu quero trazer para vocês uma mensagem, na verdade, e duas matérias para que vocês entendam para onde o mundo está caminhando, tá bom? Mas medita nesse texto, tá bom? Meditem nisso para vocês perceberem que é assim, ó. Entre o verso 1 e 2 de Gênesis 1, existe um intervalo aqui talvez de milhares de anos. O verso 1 diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. Ali tem uma história. E no 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então entenda, tá? Entenda isso. Entre o 1 e o 2, algo aconteceu. Por isso nós começamos a Bíblia por Gênesis. Gênesis, né, a palavra Gênesis vem de gene, vem de genética. Trata-se da origem do ser humano e não da origem de todas as coisas. Trata-se só do nosso mundo, tá bom? Especificamente trata-se da origem humana, da origem genética, tá bom? Como está em hebraico, Bereshit, né? Em um princípio, não é o princípio, é em um princípio, tá bom? Por isso que vem com Bereshit, começa com Bet, né? Porque não é o primeiro princípio, mas houve um e depois um segundo. Agora, por que eu sei disso? Que isso aqui não é natural, né? A própria palavra de Deus, ela se explica se cruzarmos os textos nas Escrituras, em Isaías capítulo 45, verso 18, vai dizer o seguinte: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então prova que, no princípio, algo aconteceu que tornou a terra vazia. É como se tivesse um projeto, algo saiu do formato original, deu errado, e Deus então cria um novo princípio, ou ele volta a história, e aí ele dá uma nova oportunidade. Ele não gostou do desfecho, tá bom? Jamais, jamais, né? E o Messias, ele é antes de toda a eternidade. Ele é antes de todas as coisas. Tá bom? O livro de Eclesiastes é muito claro ao dizer isso. Tá bom? Muito claro. E nós vamos ver isso em Eclesiastes 3,15. O que é já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Tá bom? Tudo o que você vê hoje já aconteceu. E o que vai acontecer amanhã também já aconteceu. É um ciclo, ou seja, uma repetição histórica. Vamos para a primeira matéria. Israel lançou um dos maiores ataques aéreos na Síria à noite. Matéria desse dia passado, noite de dia 20 para o 21. O alvo dos ataques era Damasco e seus arredores. Damasco, capital síria. O ataque de aeronaves de combate israelense começou à noite. O ataque foi ativamente facilitado pelo reconhecimento intensivo do espaço aéreo sírio algumas horas antes, após o qual aeronaves militares israelenses lançaram um grande número de ataques contra a capital síria. A atual agressão israelense contra a Síria se tornou uma das maiores. Imagens de vídeo divulgadas por residentes locais mostram um grande número de foguetes israelenses disparados contra a Síria. E é algo interessante porque parece que, né, a Rússia deve ter feito isso em coordenação com Israel, ou seja, a Rússia não impede Israel de atacar a Síria. E então nós estamos vendo o quê? Depois da ascensão de Netanyahu em Israel, as medidas de Israel vão ser ainda muito mais intensas e mais fortes contra a tentativa do Irã de se estabelecer dentro da Síria e de criar ali logística para enviar armas para as facções no Irã, Iraque, Iêmen, Líbano e também na faixa de Gaza, tá bom? Porque a ameaça cresce.
e uma declaração, tá? O próprio presidente dos Estados Unidos disse hoje que a tentativa de fazer um acordo com o Irã está morta. Acabou. Não haverá mais paz entre os Estados Unidos e o Irã. Então, deixo essa declaraçãozinha para você. E agora nós vamos para uma outra. Matéria de hoje. Putin declara que o novo míssil, o Satanás 2, está quase pronto. Declarações foi concedida quando a invasão da Ucrânia completa 300 dias. Vamos lá? No mesmo dia em que a invasão da Ucrânia completa 300 dias e o presidente ucraniano é recebido nos Estados Unidos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o míssil hipersônico RS-28 Sarmat, apelidado de Satanás 2, quem chama ele de Satanás 2 não é a Rússia, tá? É a OTAN, estará pronto para ser lançado em um futuro próximo. O Sarmat é um míssil balístico intercontinental testado pela primeira vez neste ano, capaz de levar 15 ogivas de uma única vez. Ele alcança até 18.000 quilômetros, pode atingir a Terra inteira, ele pode dar a volta no planeta inteiro, segundo, claro, a narrativa deles, a propaganda russa. Putin já tinha dito durante os primeiros testes que o sistema é capaz de superar todos os meios modernos de defesa. Nada pode se defender contra o Satanás 2. Nesta quarta, dia 21, num discurso para militares de alta patente do Conselho do Ministério da Defesa da Rússia, ele voltou a falar sobre o míssil. Olha o que ele, o Putin, disse hoje. Note esse detalhe, abre aspas. Pela primeira vez, iremos utilizar os mísseis balísticos intercontinentais Sarmat. Há alguns atrasos, mas não mudam o nosso plano. Será implementado. Fecha aspas. Outro detalhe que ele disse. No discurso ele também disse que a Rússia irá aumentar o seu potencial militar e que, abre aspas, não há limites orçamentários, fecha aspas, para a renovação das Forças Armadas. Ou seja, não vamos economizar, não há limite de dinheiro para gastar com o poderio militar. Ou seja, nós vamos gastar o quanto for preciso, injetaremos dinheiro quanto for preciso para aumentar nossas forças militares. Para isso, realmente, eles não vão parar. Vocês entendem o que é que está vindo por aí? Ele segue. O governo e o país estão a assegurar tudo o que o exército precisa. Putin também falou em necessidade de desenvolver novos sistemas de ataque e melhorar os sistemas de comunicação. Tá bom? E termina, né? O presidente ucraniano, hoje, tá? O Zelensky, se encontra às 16 horas. Na verdade, ele já foi e parece que amanhã ele vai dar um discurso dentro do Capitólio para a Câmara dos Comuns nos Estados Unidos. E isso porque ele sabe que a partir do próximo ano a Câmara será de maioria republicana e os republicanos não são como os democratas que ficam mandando dinheiro à vontade para a Ucrânia. Ele sabe que o dinheiro pode ser cortado para ajudar a Ucrânia e hoje os Estados Unidos, né, forneceu os mísseis Patriot, que é o mais avançado sistema de defesa americano para a Ucrânia e ainda fornece à Ucrânia uma capacidade de atacar ainda mais longe o território russo, inclusive. Então, por isso que nós estamos vendo o que pode ser, meus irmãos, uma escalada que pode levar realmente a envolver um ataque da Rússia já direto à OTAN e aos Estados Unidos e vice-versa. Porque agora, com esse sistema Patriot sendo entregue, né, à Ucrânia, aumentem muito a capacidade de defesa da Ucrânia, vai fazer com que a Rússia gaste muito mais esforços para atacar e também aumenta a capacidade de alcance dos mísseis ucranianos contra o território russo. Bom, então nós não podemos deixar isso escapar à nossa vista, tá? Isso é em que momento da história nós estamos, irmãos? Tá? Nós estamos neste momento da história. Mateus 24:7 diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ou desculpe, do 6 em diante, né? 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tá bom? Então nós estamos vendo isso. Então nós estamos nesse período de guerras e rumores de guerras e nós vamos ver algo
descambar para uma coisa violenta e que, sem sombra de dúvidas, vai culminar nisso aqui. Tá? Exatamente isso aqui. 12. O mundo vai se esfacelar em 10. Tá? Daniel 7:7 diz o seguinte: Depois disto continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Tecnologia. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. É o que se restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Mas esse tinha 10 chifres, tem 10 reis. 10 reis. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. Primeiro o mundo fica em 10, depois ele se tornará um só. E aqui em 17:12 vai dizer o seguinte sobre esse reino que vai surgir, essa besta nova. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberão o reino, porque o reino se formará primeiro, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. A besta é citada aqui, ó. Essa besta com 2 chifres, tá bom? Ela subirá junto com os 10 reis, e estes 10 têm um só intento. Eles entregarão o seu poder e autoridade à besta. Tá bom? O que vai vir aí, irmãos, é para eu e você nos prepararmos espiritualmente. Tá bom? É nesse sentido que eu e você devemos nos preparar, principalmente. Deixo esse alerta para vocês, porque as coisas estão se espalhando. Lembra do que o Papa disse, não é? Ninguém quer paz. Tentamos a paz, mas não querem falar de paz. Nós já estamos numa terceira guerra mundial, porque todas as nações têm sua mão envolvida na Ucrânia. Todas foram arrastados para dentro da armadilha Ucrânia. E todos vão ser responsáveis por isso e vão se envolver num conflito em larga escala muito em breve. E no meu entender, eu e o Kias falando para vocês, eu acredito que no próximo ano pode começar tudo, junto com uma grande e grave crise econômica. Eu, além de trazer esse texto, eu quero trazer isso aqui para vocês, tá? Na primeira página de Últimos Acontecimentos, uma coisa que tem destaque, tá? A Organização Mundial da Saúde se diz muito preocupada com os casos na China, só está aumentando. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quarta que está muito preocupado com a situação na China. A OMS está preocupada com a evolução da situação na China. Para efetuar uma avaliação completa do risco da situação, a OMS precisa de informações mais detalhadas sobre a gravidade da situação, como as internas, né, a necessidade do uso de unidade inteira, tudo isso em uma coletiva em Genebra, na Suíça. Por quê? Porque a China é o chão de fábrica do mundo, todo mundo sabe disso, toda a produção industrial de matéria-prima, e é o maior mercado consumidor do mundo. Se a China para, se acontece isso e tiver que fechar todo o país, a economia do mundo vai ser estrangulada de vez. E nós sabemos que o mercado não aguenta mais isso. Então, vou deixar um recado, não é? Aumentem o óleo das vossas lamparinas. Estoquem o óleo em todos os aspectos da sua vida. Deus abençoe a tua vida até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele permitir. Aí nós voltaremos.